Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. Eu desde já peço que você, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e curtindo esse vídeo, não deixe também de curtir, compartilhar com quem você sabe que gosta desse conteúdo, assim também como conferir depois ofertas e assim por diante na nossa página, na nossa loja virtual, está bem? E aí eu queria conversar com vocês hoje especialmente sobre esse capítulo muito interessante dentro de ortodoxia, e mesmo na chave dessas narrativas que acabam envolvendo a vida de vários autores que tiveram contato com Chesterton, né? Mas o capítulo que eu falo em questão é o suicídio do pensamento. Tá? E antes de mais, a gente vê como o Chesterton acaba conectando várias personalidades, tá? Que ao longo do tempo se preocupam, e eu quase poderia dizer que isso é uma coisa distintiva, tá? Se preocupam, né, com aquilo que é verdadeiro acerca, né, não só da realidade, mas da sua vida de estudos. Nós podemos perceber que ao longo da história nós temos vários tipos de pessoas se aproximando da literatura de Chesterton. Nem sempre todas elas são, né, vamos chamar assim, intelectuais de carreira, ou seja, acadêmicos ou pessoas que comunicam através de periódicos, jornais, rádio, né, pensando isso, pessoas que lidavam com o pensamento e opinião até mais ou menos a década de 90, tá? Então, nem sempre é essa galera exclusivamente. Mas agora eu estou tratando especificamente desse pessoal, são pessoas de pensamento. Outro dia desses eu revia a biografia vou falar assim, né, McLuhan, não sei se eu pronuncio corretamente, certo? Que é esse acadêmico, se eu não me engano, do Canadá, né? Se eu não me engano, é a pessoa, né, que teceu essa expressão aldeia global e assim por diante. E aí também, dentro da biografia dele, não só envolve Chesterton, mas também um processo de conversão. E assim nós vemos Dorothy Sayers, C.S. Lewis, Tolkien. Evidentemente que a gente percebe que o Tolkien não é que a gente veja o Tolkien falando toda hora de Chesterton, mas a gente vê muito claramente o pensamento de Chesterton e Tolkien. A gente até está fazendo aqui, né, uma formação mais extensa sobre isso, certo? A gente vê esse elemento de Chesterton e Tolkien, sobretudo quando nós olhamos o pensamento, ou a metafísica, ou a reflexão filosófica do Tolkien acerca das obras de literatura, histórias de fadas, ou mesmo a questão da linguagem, certo? Todas essas coisas estão presentes aí na jogada. E é evidente que isso acaba dando muita base para que as pessoas que gostam de Chesterton e têm uma linha, né, de estudos e assim por diante, ligadas à academia, comecem cada vez mais a se questionar por que Chesterton não está mais presente na academia, certo? Isso é um questionamento particular meu, por exemplo. Com toda clareza, eu ainda não parei, né, para pensar em todos os desdobramentos ou mesmo fazer um esforço propriamente para colaborar, né, com essa viabilização do pensamento de Chesterton nesse ambiente. Mas tem uma coisa que eu percebo que é uma dificuldade inerente do pensamento de Chesterton em relação ao status quo acadêmico, que é duas coisas parece que acontecem. Parece que nós temos alguns autores que são consagrados e quase todo mundo que trabalha na academia trabalha mais ou menos com os mesmos autores, salvo raras exceções. Então, talvez a questão de uma presença menor de Chesterton, né, no mundo acadêmico esteja ligado também com as mesmas razões que levam a uma presença menor de uma série de outros autores, certo? Mas tem um outro problema que aí não é tão universal assim, que é o problema justamente que a cosmovisão de Chesterton, né, dentro do seu pensamento, e talvez naquilo que existe de mais substancioso e de mais, vamos dizer assim, com mais substância, substancioso no sentido filosófico da palavra, tá, ou teológico, surge com o Chesterton, que claramente já é um cristão no sentido, né, vamos dizer assim, razoável da palavra. Eu estou querendo evitar um pouco, por causa de todas as confusões que existem hoje em dia com relação a essa palavra, certo? Que é o tradicional, o cristão tradicional, mas não é essa a questão fundamental. Eu diria um cristão verdadeiro, né? Muito dentro daquilo que o C.S. Lewis apresentava no seu mero cristianismo ou cristianismo puro e simples, tá? Que é o quê? Que é aqueles fundamentos, evidente, para o catolicismo, falta coisa, né, dentro daquilo ali, que é uma exposição do C.S. Lewis, que trata, no fundo, do que é o lugar comum, né, daqueles que podem ser ditos cristãos,
entre as igrejas e comunidades eclesiais cristãs, tá? Então, é claro que falta coisa justamente porque é um lugar comum, vamos dizer, praticamente um lugar de pensamento, um lugar ecumênico, certo? Das expressões cristãs. Então, vai faltar aquilo que é de fato específico, né, dentro, né, por exemplo, do catolicismo, tá? Mas a gente percebe que certas concepções de cristianismo, tanto que são contemporâneas ou até posteriores, essas concepções de cristianismo já começam a ter coisas a menos, inclusive em relação a esse lugar chamado assim, um lugar comum, né, entre cristãos apresentados por C.S. Lewis, tá? Então, o Chesterton já é esse sujeito, já quando escreve a Ortodoxia em 1908, e com uma clara abertura para pensar elementos muito próprios do pensamento católico, como a questão do purgatório, a questão da intercessão dos santos, o elemento da presença substancial, né, de Cristo sobre as espécies consagradas do pão e do vinho na Eucaristia, e assim por diante, tá? Então, e isso é claro, nós temos um elemento de resistência a isso, porque existem pessoas que quase que por uma tendência, muitas vezes não tão racionalizadas assim, nem sequer consideram a possibilidade daqueles fatos, daqueles acontecimentos, daqueles fenômenos, daqueles fatos, né, ditos sobrenaturais ou propriamente sobrenaturais. Tá? Então eu tenho um autor que dialoga muito claramente, ou que adere muito claramente a uma visão de um mundo onde existem milagres, não é por nada que um dos livros mais complexos, né, na opinião de mais de um especialista em C.S. Lewis, por exemplo, é o seu livro sobre os milagres, tá? Essa aceitação de um mundo onde existem milagres, para algumas pessoas causa um mínimo desinteresse em relação a Chesterton, se não verdadeiramente uma negação. Tá? Então, a gente está diante desse autor que acaba catalisando em torno das suas leituras pessoas que estão em uma outra chave, que não partem, né, no assunto de uma verdade a ser investigada, né, pela capacidade intelectual de uma pessoa, de dogmas postos, como, por exemplo, né, não existem milagres. O sobrenatural, ele é, na verdade, uma impressão ou um elemento poético mítico. Ou então, essa questão de um Deus transcendente e pessoal não é assim. É a autoconsciência desse Deus, desse cosmos divino, é o homem que se percebe como parte da divindade. Bom, essas ideias aí, tá? Elas de fato são ideias que não tem como se conjugarem, né, com o pensamento cristão, né, clássico, vamos dizer assim, certo? Ou comum. E, evidentemente, Chesterton parte daí, e os autores que acabam se agregando em Chesterton, eles estão abertos à questão de que a verdade, nesse sentido da investigação, da busca, do chamado a entender, a tentar dar nome para aquilo que eu presencio, para os fenômenos, para os processos e assim por diante, certo? Esses autores enxergam diante do destemor, e eu acho que esse é o grande ponto. O Chesterton tem um verdadeiro destemor com relação à indagação da verdade. E não se apega, como a gente vê em vários momentos, em relação a preconceitos ou mesmo lugares comuns que colocam com menos valor ou como coisa, né, desqualificada, algumas vezes sob o pretexto de que é coisa de gente crédula ou mesmo crianças e assim por diante. Ele não coloca nenhuma sabedoria, né, nesse sentido de canto, de lado, de escanteio por causa desse tipo de preconceito ou de afirmação sem argumentação alguma. Né? E nisso ele corresponde a uma coisa muito importante que é a proposta desde, né, do período medieval e que a gente encontra de maneira muito clara em Hugo de São Vítor, que é justamente aprender com todos aqueles que têm algo para ensinar, sem vergonha nenhuma. Né? A gente vê que alguns santos, inclusive, realizam esse ideal, como, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, que, né, depois de uma vida dedicada ao mundo da guerra, e muitas vezes um aristocrata era isso, era alguém que não tinha grandes preocupações intelectuais, porque a sua vida era o governo, né, e a guerra. Tá? Ele vai lá e não tem problema nenhum de entrar, né, numa escola junto com meninos, né, ele já é um homem feito para aprender aquilo que não tinha aprendido durante a sua vida, sabendo o quanto era importante para a sua missão. E é sobre esses temas que alguns trechos aqui de O Suicídio do Pensamento, o terceiro capítulo
né, de ortodoxia. É nessa chave desses assuntos que eu encaixo essa breve leitura que faremos aqui. O linguajar que se ouve na rua é tão sutil quanto pujante. Não raro, figuras de linguagem conseguem enfiar-se em brechas minúsculas demais para uma definição. Expressões como fora de uso ou fora de tom, tá? Em inglês o original seria put out e off color, poderiam muito bem ter sido criadas por Sr. Henry James numa agonia de precisão verbal. E não existe verdade tão sutil quanto a do dito popular sobre um homem ter o coração no lugar certo. Implica a ideia de proporção normal, não apenas que tal ou qual função existe, mas que também essa função está corretamente relacionada com outras funções. A bem dizer, a negação da frase seria uma descrição bastante exata da piedade e da ternura, em certo sentido mórbidas dos modernos mais representativos. Se, por exemplo, eu tivesse de descrever com justeza o caráter do senhor Bernard Shaw, não poderia expressar-me com maior exatidão do que dizendo que possui um coração generoso e heroicamente amplo, mas não um coração no lugar certo. E o mesmo se aplica à sociedade típica de nossos tempos, tá? Gente, então, quando a gente falava de tudo isso, assim, pessoas, vocês vão perceber isso de maneira muito clara, né? Eu brinco até com alguns, né? Dá para fazer o elogio do cardiologista, né? Que coração! Bom, que coração apesar de, né? Apesar das ideias confusas, apesar, né, de medidas imprudentes, apesar de uma certa leviandade em relação ao pensamento, apesar de tudo isso, você percebe que realmente uma pessoa, né, com esse coração, né, até bom e generoso, jamais perpetuaria uma patente crueldade contra alguém ou contra algo, tá? Algo, que eu digo, os animais, assim por diante. Porém, não consegue perceber ou ter a mesma gravidade para perceber os desdobramentos de coisas que fala e faz em vários outros contextos, né? Ou mesmo, ao menos, perceber a questão da limitação que possui. Muitas vezes passando despercebido e nem entendendo, quando às vezes algumas pessoas colocam limites, né, à possibilidade da sua atuação, porque vê que a pessoa não dá conta do recado. Então você tem pessoas que são assim. Ter o coração fora do lugar, em grande parte, poderia ser descrito como ter os afetos aplicados aos lugares errados. Tá? E é um pouco disso ao qual Chesterton vai procurar colocar. Se nós percebemos, muita gente capaz de verdade, infelizmente algumas pessoas foram incitadas, né, a acreditarem na própria capacidade, na própria capacidade de exercício intelectual, num nível quase imprudente. Né? Valeria a pena que algumas pessoas tivessem chegado para este ou aquele, tá? É por isso que às vezes a gente fica, eu toda hora me questiono, né? Olha, será que eu estou pensando isso certo? Será que as pessoas não estão me dizendo que está bem, em grande parte por causa de respeitos humanos? Nós brasileiros temos a tendência muito natural de tentarmos estar bem com a maioria das pessoas, né? Então esse tipo de coisa toda. Mas de toda forma, a questão do coração fora do lugar aparece muito como aquela pessoa que sim tem os sentimentos corretos, piedade, carinho, né, e assim por diante, mas aplicados a lugares errados e que não foram prevenidas acerca dos seus limites e vão avante, né? Ainda assim, existem pessoas que são realmente muito capazes, né? São pessoas de gênio, são pessoas de criatividade, e assim eu poderia colocar um sem número, né, de qualidades. Porém, tem o coração fora do lugar. Aplicam esse gênio a coisas que não deveriam ou não na proporção que o fazem. Né? Criam verdadeiros dramas homéricos, ou fazem, né, têm verdadeiras reações, né, diga-se assim, dramáticas, né, em relação a algumas coisas. Bom, tem a sua importância, ou no mínimo não são más, mas enquanto realmente coisas muito severas acontecem, passa despercebido por elas, ou mesmo severas que eu digo coisas graves, muito erradas mesmo, acontece, passa despercebido, ou mesmo elas se juntam àqueles que promovem essas coisas erradas, né? Então a gente percebe que existe algo que o problema não é a falta de sentimento. Eu não estou falando de alguém que está com uma secura, de alguém que é frio, não sei o que mais. Não, é um coração até bem cálido, tá? Bem quente, um coração, né? É pulsante, mas que se orienta para todas as coisas. Então não está faltando para essa pessoa coração, está faltando para essa pessoa cabeça, né? Está faltando para essa pessoa pensamento, né? Pensamento organizado, pensamento sobre critérios concretos e assim por diante.
O mundo moderno não é mau. Sob certos aspectos, o mundo moderno é exageradamente bom. Está cheio de virtudes ferozes e dilapidadas. Quando o sistema religioso é despedaçado, como foi o cristianismo na Reforma, não se liberta apenas dos vícios. Sim, os vícios são soltos, passam a perambular por aí e a causar desgraças, mas também as virtudes são soltas. E também as virtudes passam a perambular por aí e também as virtudes causam desgraças. O mundo moderno está repleto de velhas virtudes cristãs que enlouqueceram. E as virtudes enlouqueceram porque foram isoladas umas das outras e puseram-se a perambular sozinha. Assim, alguns cientistas importam-se com a verdade e a sua verdade falta misericórdia. Do mesmo modo, alguns humanistas se preocupam apenas com a piedade, e a sua piedade, sinto dizê-lo, falta muitas vezes qualquer verdade. Por exemplo, o senhor Blackford, e aqui é interessante porque a gente tem, tá, na nossa edição, aproveito fazer a nossa propaganda aqui, está bem? Na nossa edição aqui, tá, dos clássicos de Chesterton, tá, que está à disposição também, né, lá na nossa livraria virtual, nós fizemos questão de procurar colocar aqui como preâmbulo, né, quase para você afiar a lâmina do seu pensamento, tá? Para se jogar depois a ortodoxia, através de polêmicas, certo? Ao qual o Chesterton se ateve junto a este senhor Blackford, certo? Então por isso que é interessante, nós não botamos isso aqui por nada. Então é interessante que você passe por essas coisas, já anota, aproveita, vou dar dica de estudo aqui agora. Já aproveita para ir anotando, olha, não, ele falou isso, o Chesterton tem esse argumento, o Blackford tem aquele lá, vai ser legal, você já vai entrar em ortodoxia, né, preparado de alguma forma, um pouquinho, para aproveitar um pouco mais esse livro, que é um livro de muitas releituras, certo? Então é isso aí. O Sr. Blackford não é apenas um cristão primitivo, é o único cristão primitivo que realmente deveria ter sido comido pelos leões. Isso eu faço uma para, tá? O Chesterton tá num contexto social que é onde as pessoas sabem muito bem, pelo alto nível de civilidades que elas têm umas com as outras, parando para pensar assim, o inglês, tá? E o Chesterton é um inglês, um pouco atípico, mas ainda inglês, lidando com outros ingleses. Ele é o tipo de pessoa, nessa época pelo menos, hoje em dia eu não sei como é que tá a coisa, mas que relata coisas como que quando Peter Burke, junto com a sua esposa, escreve um livro sobre os ingleses, ele relata coisas do tipo, o inglês ele procura não constranger ninguém. Então ele relata, por exemplo, que vendo uma porta aberta, uma turista em Cambridge, viu uma porta aberta de uma residência, mas uma porta mais ou menos ampla, e logo ao lado da porta está uma estante cobertas de livros de cima a baixo, e um senhor parado ali frente, olhando o movimento, e ela olhou para aquilo na cabeça dela, aquela é a cena do quê? Uma livraria de bairro, com o seu livreiro à porta dela. Ela vai, se aproxima, cumprimenta o senhor, boa tarde, e entra e começa a olhar os livros. Esse senhor olha para ela com, né, uma curiosidade educada e ela segue pelo corredor e vá a livro. Né? Uma pessoa que tem uma vultosa coleção de livros. Ela quebra o corredor e dá de cara com uma cozinha, onde um bebezinho brinca no chão e uma senhora jovem está fazendo a comida, pelo jeito o almoço, das pessoas da casa. E ela tem um estalo, meu Deus, eu acho que eu entrei na casa de alguém, né? E aí ela volta, e o senhor ainda está olhando para ela, e ela diz assim, isso aqui é uma livraria, né? E ele responde, né, num tom, em certo inglês, no, it's my home. É dizer, é a casa dele. Mas ele, é aquela coisa, vamos ver o que ela vai fazer, eu não vou constranger ela, coitada, se eu digo para ela, vai que ela vai, volta e vai embora, e ela não precisa se dar conta de que acabou de entrar na casa de um estranho sem convite e começou a bisbilhotar os livros dele. Isso são os ingleses, num determinado momento da história, mas provavelmente continuam sendo assim. Então é natural para um pessoal e para uma sociedade dessas, quando o Chesterton usa uma expressão dessas, eles entendem perfeitamente que eles estão falando com um cavalheiro e que é simplesmente uma força de retórica e evidentemente ele não expressa nenhum desejo de violência nem quer o mal do Blatchford. Ele simplesmente brinca com a situação. E eu acho que isso é uma das coisas muito características dessa anglicidade de Chesterton, porque talvez isso nos explique como com uma oposição de pensamento tão patente com gente como Bernard Shaw e outros, ele conseguia ter uma amizade tão bem frequentada com essas pessoas. Se a gente não entende o que é essa sociedade, porque aqui é isso, gente, a gente vê que às vezes no nosso cenário nacional as pessoas não dividem as coisas, vira briga mesmo.
Então o pessoal brincava aí em outras épocas aí de querelas políticas entre partido A e partido B, que metade das famílias do Brasil brigaram no final do ano e já iam passar o outro Réveillon, cada um pro seu canto, certo? Porque realmente a gente tem as coisas meio misturadas. Acho que isso é uma coisa mais latina que anglo-saxônica, mas tá aí. Pois no seu, e aqui voltando ao Blatchford, que diz o Chesterton que era o único cristão primitivo que devia ter sido comido pelos leões. Pois no seu caso, no caso de Blatchford, a acusação pagã é realmente verdadeira. Sua piedade seria a pura e simples anarquia. Por ser tão humano, é um inimigo da raça humana. Como extremo oposto, podemos tomar um realista mordaz que deliberadamente matou em si todo o prazer que o ser humano pode obter com histórias felizes ou com a cura da alma. Torquemada torturava pessoas fisicamente em favor da verdade moral. Zola torturava pessoas moralmente em favor da verdade física. No caso de Torquemada, porém, havia ao menos um sistema que até certo ponto conseguia fazer com que a justiça e a paz se beijassem. Hoje em dia, ambas não se saúdam, nem mesmo com uma inclinação de cabeça. No entanto, um exemplo muito mais conclusivo do que este, da verdade e da piedade, pode ser encontrado na extraordinária alteração ocorrida no significado da humildade. Só nos interessa aqui um único aspecto da humildade. Antigamente, a humildade significava um freio à arrogância e à infinitude do apetite do homem, que estava sempre a extrapolar suas misericórdias com suas necessidades recém-inventadas. E aqui o Chesterton está falando muito propriamente de misericórdia para comigo. Na verdade, no fundo, a gente está chamando aqui de misericórdia a ele, de uma maneira irônica, a nossa autocomplacência. Eu mereço, eu preciso, eu não posso passar sem. Para as coisas que não são nem comida, nem bebida, nem oxigênio, nem a necessidade de alguma convivência saudável ou passatempo necessário. Tá? Sua capacidade de gozo destruía metade de suas alegrias. Buscando prazer, perdia o principal dos prazeres, que é a surpresa. Concluiu-se daí que se um homem quer tornar seu mundo mais amplo, ele tem que estar sempre fazendo-se pequeno. Visões majestosas, alterosas cidades e pináculos oscilantes são criações da humildade. Gigantes que derrubam florestas como se caminhassem pela grama são criações da humildade. Torres que escapam a vistas nas inalcançáveis alturas por cima da estrela mais remota e solitária são criações da humildade. Porquanto, uma torre não é alta a menos que a olhemos desde baixo. Gigantes nada têm de gigantesco se não forem maiores do que nós. Essa imaginação titânica e agigantada, talvez o mais vigoroso dos prazeres humanos, é no fundo inteiramente humilde. Sem a humildade é impossível gozar de qualquer coisa, até mesmo da soberba. E com isso a gente vai concluindo, mas com o seguinte pensamento, tá? O que Chesterton coloca aqui é uma percepção de um fenômeno muito claro. Nós percebemos, primeiramente, duas coisas. A humildade, ela é uma imposição da verdade. Todo homem, né, ou mulher que se ensoberbece, ou é tomado mesmo por aquele tipo, né, de soberba perversa, quase sacrílega, que os gregos chamavam de hybris, é o desejo, né, de levar a sua avante, seguir em frente mesmo contra a vontade dos deuses, e às vezes especialmente contra a vontade dos deuses ou do destino e assim por diante, tá? Esse tipo de coisa foi percebido desde muito tempo como um erro. Por mais que eu possa ter momentos de triunfo e glória, a ruína é a única coisa que pode me esperar, quando eu quero, né, contrariar aquilo que é maior do que eu. Afinal de contas, essas várias forças representam isso. A divindade, o tempo, o destino talvez, certo? Mas a ideia de destino foi reformulado, para não dizer abolido, né, pela fé cristã e assim por diante. Ao mesmo tempo, se percebia que o espírito humano não se aquietava mediante as grandes aquisições, mas que curiosamente conseguia então aquela paz, e não só uma paz conformada, mas mesmo uma exuberante felicidade, quando aceitava de bom grado, né, a pequenez da sua condição, o limite das suas possibilidades, a inevitabilidade da morte. E a partir disso, sem tentar fazer aquilo que era impossível para sua natureza, este homem humilde então poderia andar nas grandes proporções, nas grandes alturas, nos enormes cidades, né, e nas edificações que se dão a partir do momento em que nós vemos que somos, por nós mesmos, muito pequenos, ainda que pela graça de Deus possamos ser infinitos, podemos ser, melhor dizendo, eternos. Infinito é Deus, eternos, certo?
essa mescla de limite pessoal e eternidade participada em Deus, tá? Ela é que equilibra esse mundo de paradoxos, tá? O que acontece? Esse mundo de paradoxos, ele precisa de um elemento de unidade. Esse elemento de unidade foi reconhecido desde o começo, né, do projeto filosófico, primeiramente pela não contradição da verdade, né? Uma coisa não pode ser duas opostas sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo, certo? E o cristianismo apresenta ainda mais, que é esta verdade, né, é uma pessoa e a partir desta pessoa a potência, né, infinita do Pai cria o mundo pela sabedoria que é o próprio Filho, tá? Então, e aí nós temos essa ordem. Mediante a esta ordem, que cada coisa existe segundo uma certa proporção e lugar, tá? Mesmo aquilo que parece contraditório, sob o aspecto certo, pode ser compreendido então no seu mistério, ou então, né, no porquê convive duas coisas, existem duas coisas que parecem que não deveriam existir juntas. A gente olha assim por um outro aspecto, olha para o outro lado, aprofunda o mistério, opa, é essa a solução. O fato é que esses sujeitos, tá, ao qual Chesterton critica, os caras das virtudes enlouquecidas e fora do lugar, não possuem, né, nenhuma mente menos capaz por si mesmo, por esse fato, né, e o coração também não é desprovido de sentimentos e bons sentimentos. O que falta mesmo não é nem razão, né, nem calores de desejo, né, unidos à vontade. O que falta é o conhecimento da verdade e esta como, né, um dado objetivo que nos precede, né, que nos sucede, né, e que de fato nos diz quem somos e o que deveríamos nos tornar, né, a partir dela. O fato é que aqui nós temos algumas pessoas que chegaram a uma conclusão que, na verdade, aquilo que é considerado o real pode ser, né, objeto de uma fantasia ou objeto de tentativas, porque desacreditaram, né, que o ser humano é possível de conhecer a verdade objetivamente. Está bem? Eu vou ficando por aqui com recomendações, tá? Não deixem de ler, por favor, tá? Ortodoxia. Eu recomendo, evidentemente, a nossa obra por todos os motivos, tá? A nossa edição aqui que está presente nesse box são os clássicos de Chesterton. Também eu estou recomendando aqui vivamente o Padre Brown, está bem? Porque nós temos, sobretudo na primeira edição, mais de um conto que expressam de uma maneira poética e muito interessante todas essas dificuldades aí com sentimentos fora do lugar, lugares comuns que muitas vezes pretendem, né, exalar sabedoria, enquanto na verdade são simplesmente um sentimento e um discurso rebuscado e confuso. Eu espero para você para um próximo encontro. Até lá. Tchau.